Boa tarde, meu nome é Leandro, sou de administração, primeiro semestre. A gente está com a Juliana, dona do Cone. Boa tarde, eu sou Matheus, aluno de administração, primeiro semestre. Vou ajudar na entrevista. Bom, primeiro a gente vai entrevistar ela como tudo começou, Ju. Fale um pouco sobre a sua história de vida. Certo. Então, quando eu me formei na verdade em marketing e comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai é dono de concessionária Mitsubishi em Brasília e na época eu fui trabalhar com ele na área de marketing. Fiquei trabalhando com meu pai 6 anos. E aí lá eu fazia de tudo um pouco, né? Porque você vai trabalhar com o pai e seu pai te coloca em várias áreas. Então, na verdade, eu era da área do marketing, eu que fazia parte de rally, parte de evento, tudo era eu que fazia, inauguração de concessionária, quando a gente inaugurou outras novas concessionárias, e ajudava também um pouco na parte de administração. Então, eu trabalhei com meu pai 6 anos. Enquanto eu estava trabalhando com meu pai, eu fui fazer pós. Eu fiz pós na FGV de gestão de pessoas. E aí, depois de trabalhar com meu pai, foi que veio a ideia de abrir o Cone. Mas aí eu acho que isso eu vou contar mais pra frente, né? Beleza. Então, assim, antes de abrir o Cone, foi 6 anos trabalhando em concessionária mesmo. E pra você, Juliana, o que significa ser empreendedor? Então, ser empreendedor é justamente o que eu acho que eu fiz, né, na verdade, porque meu pai era empreendedor, sempre foi. Meu pai teve várias concessionárias, tem várias lojas. Então, meu pai começou com a Nara, do CIA. Depois meu pai abriu a Tóquio, na Candangolândia. Depois meu pai abriu outra Nara, em Taguatinga. E depois ele veio abrir as lojas, a Calvin e a Tommy, aqui do Par Shop, do Iguatemi, são dele. Então, meu pai empreende em várias áreas. E eu trabalhava com meu pai, já estava um pouco insatisfeita. Porque não queria ficar trabalhando com o pai a vida inteira. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, de trabalhar, enfim. E não queria ser conhecida como a filha do Marcos Cardoso. Eu queria fazer alguma coisa que eu realmente me identificasse. E eu tinha muita vontade de ser empresária igual ele. Não no ramo automobilístico, porque é um ramo muito machista, carro, tem mais homem, enfim, eu não me identificava tanto. E ao mesmo tempo eu amava mexer com comida. Amo cozinhar, enfim. Tinha muita vontade de ter meu próprio restaurante. Então, na verdade, eu larguei tudo, né, e fui atrás de um sonho, de meio loucura mesmo, assim. Um dia eu cheguei pro meu pai e falei que eu não queria mais trabalhar com ele. E ele falou, tá, e qual que é o seu plano, né? E aí, na época, eu fui atrás do Subway, não foi nem do Cone. Eu, na verdade, queria abrir Subway, porque eu comia muito no Subway, me identificava com a marca. Só que aí, eles já tinham expandido demais e só tinha pra abrir em cidade satélite, seria meio perigoso e tal. E aí, eu tinha um plano B, que era o Cone, e eu fui atrás do Cone. Então, pra mim, empreender é justamente você pensar à frente, você não ficar naquele comodismo, porque... Sair da zona de conforto, Sair da zona de conforto, porque a gente, e isso é interessante até pra vocês que estão entrando na faculdade agora, não que a faculdade não seja importante, mas a gente é criado para estudar, fazer faculdade, ter um emprego e seguir um sisteminha muito certinho. E eu acho que empreender é justamente fugir um pouco, né, dessa coisa e entender o que eu sirvo para fazer, o que eu gosto de fazer, ter coragem. É essa coisa de sonhar mesmo e falar, eu vou atrás disso aqui, eu vou batalhar por isso. Você vê que a maioria dos grandes empreendedores que deram certo são pessoas que arriscam, né, saem um pouco de pensar da caixinha, né, a gente diz. Então, eu acho que empreendedorismo foi isso e eu acho que eu sou uma grande empreendedora nesse sentido, porque eu tinha já uma família no ramo empresário, que pra mim seria muito mais fácil continuar nele. Você poderia só seguir, né? Eu poderia ficar lá com meu pai, quando meu pai saía, eu entrava no lugar dele e pronto. Mas eu joguei tudo pra cima de um dia pro outro e fui tentar um ramo totalmente diferente. Mexer com carro, fui mexer com comida, né? Então, acho que empreendedorismo é um pouquinho disso tudo, assim. É você ter coragem, é você ir atrás do que você pensa, enfim. Sim, então, junto você já respondeu a 3, que era se você se considerava empreendedor, então eu vou passar para 4. Que tipo de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar o seu negócio? Vixe, vários. Quando eu abri a loja, eu não sabia nada de administração. Né? Então, assim, até vocês que fazem administração, é engraçado, porque é um grande arrependimento meu não ter feito administração. Porque quando você faz 18 anos, você não sabe muito o que você vai fazer. Você fica, eu fiz direito, cheguei a cursar 3 semestres de direito, 1 ano e meio, aí vi que não tinha nada a ver comigo e fui fazer marketing. E hoje eu vejo que eu devia ter feito administração, porque a administração é básico. Se você não sabe o que você vai fazer, você faz administração, porque vai servir de alguma coisa na sua vida. E pra mim teria sido ótimo, porque qual foi a dificuldade maior que eu encarei quando eu abri a loja? É que eu não sabia nada. Eu não sabia nada de contabilidade, eu não sabia nada de administração. Eu sabia muito de marketing, porque eu trabalhava com meu pai, mas eu não sabia gerir uma empresa. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui demitir alguém, eu nunca esqueço, eu tinha quase que eu chorava, eu quase pedia desculpa pra pessoa, porque eu ia demitir a pessoa. Então eu não tinha muito conhecimento de gestão, de como liderar um negócio e tal. Então, isso também ninguém me ensinou.
Eu tinha feito uma pós de gestão de pessoas que serviu de alguma coisa, mas uma pós não é uma faculdade de 5 anos, né? Então, assim, me ajudou em muita coisa, mas foi o dia a dia mesmo, assim. Meu marido também me ajudou muito, porque ele é advogado, então essa parte de contabilidade, de demissão, de admissão, ele foi me ajudando, a própria contabilidade que eu contratei. Então, assim, na verdade, para abrir uma empresa eu tinha que saber tudo, né? Eu tinha que saber tudo da parte do Cone, que diz questão às receitas, enfim, eu tive que fazer treinamento no Rio, eu tive que ficar um mês no Rio, conhecendo todas as lojas, fazendo treinamento de cozinha, de caixa, e fora o treinamento operacional de loja, eu tinha que ter todo um conhecimento administrativo de gerir uma empresa. Sim. E eu não tinha no começo, realmente. Hoje eu tenho total, mas eu aprendi foi na paulada, porque eu não fiz curso nenhum, não fiz administração, eu tive que aprender no dia a dia. E aí quando você abre uma empresa, você tem que aprender tudo. Você tem que aprender a gerir pessoas, você tem que aprender conta bancária, fluxo de caixa, como que você paga boleto e você vai ter dinheiro, você tem que começar a aprender a fazer gestão mesmo de, né, contas a receber, contas a pagar. Não é simples assim, você recebe no seu caixa e você paga conta. Você tem coisa que você recebe de cartão de crédito que você não vai receber no mesmo dia, enfim. Foi tudo uma loucura, ainda mais que eu abri a loja em dezembro, que é a época que o shopping mais vende. Então, assim, foi maluquice mesmo, entendeu? Mas deu tudo certo. Mas eu tive que aprender tudo, na verdade. Não teve uma outra coisa. Tive que aprender tudo. Sim. Eu só tinha conhecimento de marketing, na verdade. Entendi. Por que você decidiu abrir seu próprio negócio? E por que nesse ramo? Tá, eu acho que eu já até falei, na verdade, né? Porque, muito por isso, porque eu não queria continuar trabalhando com meu pai a vida inteira. Não queria ser a filha do papai, vamos dizer assim. E o ramo de alimentação foi por eu me identificar mesmo, assim, por eu gostar muito de mexer com alimentação. Meu tio, na época, também tinha um restaurante, que é o Gazebo, ali na beira do lago. Então, ele já até tinha me chamado para trabalhar com ele, tá? Então, eu queria mexer com comida, né? Agora, porque o Cone foi muito por essa questão de franquia. Porque o que eu pensei? Eu quero mexer com comida, mas ao mesmo tempo eu não sei nada de comida. Eu não posso abrir um restaurante chamado Juliana que ninguém vai porque ninguém sabe o que é. Então eu fui atrás também de franquia com nome por conta disso, porque eu sabia que a franquia ela te dá uma base e tudo meio que mastigado, né? Então te dá uma visão e te dá todos os fornecedores que você tem que trabalhar, porque todos os produtos são homologados, tudo certinho. Então é muito mais fácil você trabalhar com franquia, apesar que você tem que pagar royalty, então você perde um pouco do seu lucro, você tem que pagar a eles. Mas eles te dão um subsídio muito maior se você for enfrentar e abrir um restaurante qualquer. E como começou a botar essa ideia em prática? Quem foram seus apoiadores? Tá. Meu maior apoiador foi meu pai, em todos os aspectos, até porque financeiro, foi ele que me deu o dinheiro. Foi uma loja que custou muito caro mesmo. Assim, entrar no Parque Shopping é muito difícil, principalmente na praça de alimentação. Sim. Foi uma coisa que demorou muito, teve muita conversa com o shopping, porque como tem o Grande Muralha, eles não queriam um concorrente, porque o Grande Muralha é o restaurante mais antigo do shopping, tem 32 anos, então eles não queriam de forma alguma colocar alguém que competisse com o Grande Muralha, porque eles sabiam que ia ter problema com o dono. Sim. Então foi uma coisa muito conversada, então assim, foi meu pai realmente que me ajudou em tudo, porque foi também pela amizade dele com o pessoal, o superintendente do shopping, que eles acabaram cedendo e aprovando a entrada do Cone. Então, primeiramente, com certeza foi do meu pai. Segundo, financeiramente também foi do meu pai, porque eu não tinha o dinheiro e também não tinha crédito no banco, porque até então, quem eu era, né? Eu tinha uma conta pessoa física, igual vocês têm, enfim. E eu tinha ali meu salário por mês e o que eu mexia era muito pouco. Então, se eu fosse pedir um crédito no banco de 1 milhão, de 700, o povo ia rir da minha cara. Então, também foi o meu pai que financeiramente me ajudou. E foi uma coisa que levou quase 1 ano até ficar pronto, porque primeiro a gente foi atrás da franquia, aí você tem que passar por uma entrevista, conversar com a franquia tem que entender por que você quer, porque eles não saem dando franquia para qualquer um. Então eles entendem o seu perfil, por que você está querendo abrir, se você vai operar a loja, isso é muito importante. Eles não abrem franquia para quem quer só ser investidor, o cara que é dono quer ir lá buscar o dinheiro só. Eles realmente gostam que a pessoa seja operadora, se dedique e tal. Depois eu tive que ir ao Rio, fazer um treinamento. Depois que eu fiz esse treinamento, é que eu assinei o contrato de franquia. Então você só assina o contrato de franquia depois que eles realmente aceitam. E aí depois desse contrato de franquia assinado, aí começou a obra. E aí foram quase 6, 7 meses de obra, porque ali na minha loja era aquele Bon Grillet, que já era um restaurante muito antigo no shopping, tinha cerca de 14, 15 anos, e era muito velho. Então a gente derrubou a loja inteira, não sobrou nada, nenhuma parede. Então a gente fez uma nova loja. Então também foi um tempão de obra.
Então, não foi uma coisa do dia pra noite. E realmente, assim, meu grande incentivador financeiramente e de eu conseguir entrar aqui foi meu pai, né? E tirando meu pai, eu acho que meu grande, além do meu pai, foi meu marido, que na época era meu namorado. E foi uma mudança de vida absurda, né? Então, assim, a gente já quase que morava junto, então é aquela coisa de tipo assim, caraca, você vai jogar tudo pro alto, será que vai dar certo, será que não vai? A gente já tinha planos de casar, então, mas ele sempre me apoiou muito, ele acha que eu fiz a coisa mais certa do mundo, ter saído, infelizmente, de trabalhar com meu pai. Então, acho que foi meus maiores apoiadores, mas com certeza meu pai, assim, sem sombra de dúvida, tá no primeiro patamar. Se não fosse ele, nem existia a loja, eu não tinha o dinheiro pra fazer. Sim. Não teria como. Você já falou de vários, mas quais foram os desafios e obstáculos enfrentados? Cara, eu acho que os dois maiores desafios no começo foi principalmente esse de não saber gerir um negócio, então eu não sabia como lidar com os funcionários, né? Eu ficava sem graça às vezes de dar bronca em alguém, ou quando eu ia demitir, ou faltava chorar com o funcionário, porque eu estava demitindo, o funcionário começava a chorar, eu abraçava o funcionário quase pedindo desculpa. Então assim, foi muito difícil isso pra mim, porque separar o emocional, né, assim, do objetivo, do profissional, assim, porque quando você trabalha num lugar que você tem 15 funcionários e você tá ali todo dia, você começa a saber da vida de cada funcionário. E aquelas pessoas dependem de mim. Então, você acaba se envolvendo. Hoje não, hoje eu sei separar muito bem. Mas no começo eu não sabia separar mesmo. Então eu me envolvia, eu chorava, eu chegava em casa acabada, eu chegava em casa chorando, eu ficava nervosa. Isso acabou muito, assim, com a minha vida pessoal, assim. Eu entrei numa terapia, porque eu realmente tinha essa grande... Você se apegava bastante, muito, né? Isso até porque você era um deles com seu pai, né? Exatamente. E você se tornou... E assim, e não é só por isso, é porque você trabalha com funcionário com uma renda mais baixa. Então, você sabe da vida de cada um, que é uma vida muito mais difícil que a nossa. Eu tive já funcionário com AIDS, eu já tive funcionário que já tinha sido estuprado. Então, assim, é uma vida que você, quando você fica sabendo dos problemas, você acaba absorvendo. Então, acho que esse foi um dos meus maiores dificuldades, assim, eu, Juliana, saber separar as coisas. E segundo, eu acho que principalmente no começo, fluxo de caixa. Porque eu abri um negócio, meu pai me deu dinheiro, eu abri um negócio, eu abri em dezembro, então assim, realmente entrava muito dinheiro e você se assusta com aquele dinheiro todo, mas isso não quer dizer que todo mês vai ser todo aquele dinheiro. Então, em dezembro entrou muito dinheiro, em janeiro entrou muito dinheiro, que é férias, em fevereiro já é um mês muito ruim por causa do carnaval. Então, até você aprender a lidar com o dinheiro que você tem em caixa para pagar seus boletos, então assim, o primeiro ano foi muito difícil essa coisa de eu entender, até porque eu não sabia qual era o meu faturamento. Hoje, vou fazer 5 anos com a loja, eu já sei exatamente quanto que geralmente eu faturo em janeiro, fevereiro, março, e tenho tido um crescimento ano a ano, graças a Deus. Eu nunca tive um faturamento aqui abaixo do ano anterior. Então hoje eu já tenho expectativa de faturamento, eu consigo já saber quanto mais ou menos eu vou ganhar, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou... E no começo eu não sabia nada disso. E não tinha um crédito muito grande no banco. Então, acho que um dos maiores problemas também foi isso. No meu fluxo de caixa, eu saber gerir financeiramente a loja. Entendi. A nona pergunta seria se você já tinha algum contato com a administração de empresa, mas acho que aí você já deixou bem claro para todo mundo. Então, o que mudou na sua vida após abrir o negócio? Tudo. Minha vida mudou toda, assim, absolutamente tudo. Por quê? Eu tinha horário, né? Quando você trabalha como funcionário, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem férias. Aqui né? você é dono. Quando você é dono, você não tem mais horário de nada. Durante muito tempo eu abri e fechei essa loja. Durante mais de um ano eu chegava aqui às 7 da manhã e ia embora 11 horas da noite, várias vezes, assim. Cheguei a passar muito mais de 12 horas aqui na loja, cheguei a ficar em pé já 8, 9 horas no caixa, sabe, ajudando as meninas. Quando a gente abriu a loja, o primeiro dia, era dia 8 de dezembro, o shopping bombando de venda de Natal. Eu não sentei, assim, eu não fui ao banheiro, porque ninguém sabia como ia ser. Era a primeira loja de shopping do Cone. Então, até a franquia, tava todo mundo aqui e tal. E foi muito movimento, foi uma loucura. A gente vendeu 11 mil no primeiro dia, assim, foi um negócio muito doido. Então, eu trabalhava igual uma louca, assim. Eu colocava o sapato dos funcionários, que na época o uniforme era um Crocs. Eu chegava, colocava o sapato e ficava no caixa, ficava de touca, ficava na cozinha, fazia yakisoba, fazia tudo. Minha vida mudou totalmente, porque antes eu trabalhava numa mesa atrás no escritório e de repente eu tava de touca operando caixa, operando cozinha, enfim. E questão de horário, mudou tudo, né? Porque antes eu tinha uma vida que eu entrava 8 horas, saía pra almoçar, voltava 2 horas, 6 horas eu ia embora e tal. Tinha férias,
Quando você abre uma loja, eu tava aqui sempre 7 da manhã, quantas vezes eu tive problema com o gerente no começo, até você acertar a sua equipe? Eu fiquei sem gerente, então muitas vezes eu tinha que abrir e fechar a loja, porque não tinha ninguém para fazer isso. Eu que tinha que fazer esse trabalho. Então você perde totalmente a questão de horário, sua vida muda totalmente. Você não tem mais férias, você viaja quando dá, né? E hoje eu só consigo ter uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais normal, porque eu tenho uma equipe que está comigo há muito tempo, mas assim, quase que os 2 primeiros anos foi desse jeito, assim, meio loucura. Eu tava sempre apagando incêndio em algum lugar, seja na cozinha, seja no caixa, seja como gerente. Então assim, minha vida mudou totalmente, porque eu saí de um escritório e vim trabalhar dentro de uma lanchonete. Muita correria, né? É muito diferente. Aqui tem uma pergunta mais específica, né? Se você já, das dificuldades que você falou, você já sofreu pelo fato de você ser mulher? Na administração, pelo fato de você ser mulher? Engraçado, no Cone não. Pelo contrário, assim, eu sou muito respeitada dentro da franquia, assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu puxei muito a meu pai a isso. Eu tenho muita personalidade. Eu falo as coisas, eu sempre participo de tudo, todas as convenções que tem, todas as reuniões que tem no Rio, eu sempre vou e tal. E é engraçado, hoje não é me exibindo, mas todo mundo sabe quem é a Juliana do Cone, assim. Eu sou extremamente respeitada dentro da franquia, até por ter sido a primeira loja de shopping. E hoje a minha loja é a que mais vende em Brasília. Então, eu sou respeitada até por não ter sócio. Então, assim, poxa, ela é dona sozinha e é mulher. Então, pelo contrário, eu me sinto muito lisonjeada dentro da franquia por ser mulher e ter dado certo sozinha, ter conseguido pra eles, assim, eles, querendo ou não, me admiram muito porque a gente conseguiu entrar no shopping, que era um sonho muito grande da franquia. O Cone já vinha tentando negociar com o shopping e não conseguia. Então, eles me veem, eu tenho um certo conhecimento, assim, na franquia, um reconhecimento dos franqueados. E aqui, com os outros lojistas, de forma alguma, assim, eu me sinto totalmente lisonjeada com os outros franqueados, nunca senti nada em relação a isso, porque eu acho que é um ramo que tem mulher, tem homem, nunca passei assim. O que às vezes eu sinto é dependendo do tipo de funcionário que eu acabo contratando e às vezes te dá até um pouco de medo, assim, porque como eu falei pra vocês, querendo ou não, um pessoal com uma renda um pouco mais baixa. Então, eu já peguei funcionário que na hora que você faz a entrevista, tudo bem, você liga, pega a referência, depois você descobre que o cara usava droga, ou então que bate na mãe. Aí você fica um pouco apreensiva por ser mulher, de tipo assim, se eu demitir esse cara, será que ele vai fazer alguma coisa contra mim? Será que ele vai me esperar no estacionamento? Então, assim, eu já passei por uns medos desses, assim, às vezes de ir embora muito tarde sozinha e de repente alguém querer se vingar por esse motivo, mas também nunca aconteceu. Nem na loja assim, de carro, que você diz que é um ramo mais machista. Na loja de carro eu sentia. Mesmo bastante. seu pai sendo um dono, você... Sentia. Até porque os clientes não respeitam, né? Não? Então, não. Eles já sabem mais que você, né? Os outros pegam lá. Então, assim, primeiro porque eu acho que funcionário não respeitava muito, porque pensa assim, ela tá aqui porque é filha do dono, né? Por mais que você estudasse, por mais que você soubesse, por mais que você se impusesse, sempre vai ter, eu né? acho que tinha Se um preconceito tiver o filho na empresa. tinha um preconceito sim. E dos próprios clientes, assim, cliente não respeita muito, então olha, dá em cima. Então você às vezes queria levar meio a sério o negócio e o cara tava ali olhando pra sua perna, olhando, entendeu? Então, no ramo de automóvel eu senti assim. Inclusive, teve uma época que eu trabalhei na parte de marketing e eu participava da Somit, que é uma associação da Mitsubishi e também do Sincodiv, que é aqui dos concessionários do DF. Eu ia para essa reunião de concessionários DF, era tipo 30 homens e eu. Nossa. Tinha eu de mulher. Então, assim, era horrível, porque eu chegava na sala, eu via todo mundo olhando. Entendeu? E com certeza, assim, eles ficavam olhando e comentando, tipo, nossa, não sei o que, nanã. E com certeza pensavam isso, mas ela não sabe nada, ela é só a filha do Marcos. Então, ainda tinha isso também. Eu sempre achei que por mais que eu conquistasse meu espaço, eu ia sofrer preconceito nesse ramo. Acho que foi até também um dos motivos de eu nunca ter me apaixonado muito, entendeu? Porque eu me sentia realmente meio excluída. E se você puder escolher, o que você estará fazendo daqui a 5 anos? Olha, eu abri outra loja, né? Na verdade, até por isso também me considero muito empreendedora, porque com 2 anos da loja do Parque Shopping, eu abri a do Brasília Shopping, sozinha também, sem sócio, e aí fiquei com 2 lojas. Foi punk e eu resolvi vender a loja no final do ano passado. Vendi única e exclusivamente porque eu engravidei. E eu imaginei que eu, sozinha, sem sócio, grávida, agora com filho e uma loja que é muito longe, né? Eu moro aqui no Parque Sul, então eu tô do lado da minha loja, enfim, não ia ser bom pra mim. Então eu vendi, mas assim, o que eu espero daqui a 5 anos? Com certeza ficar com pelo menos mais uma loja, porque isso é uma coisa que meu pai sempre falou pra mim: minha filha, quem tem uma loja não tem nenhuma. Meu pai sempre falou: você é nova, é a hora que você tem de empreender, é a hora que você tem de correr atrás, não é a hora de guardar dinheiro no bolso, é a hora de investir. Então, assim, eu já tô até na fila
para ser uma das franqueadas do GoCone, que agora é uma marca do Cone, mas é uma marca que faz só delivery, né? A gente mesmo das lojas não pode fazer delivery, porque é todo um processo diferente, para o produto chegar em casa de uma forma diferente e tal. Então agora eles já estão começando a fazer os testes com lojas deles para ir começar a franquear. Então eu já estou na fila, isso deve acontecer daqui uns 2 anos, para ter um GoCone, né, aqui perto da minha área. Então, com certeza, daqui a 5 anos eu espero ainda estar com o Cone, porque é uma franquia que eu gosto muito, é muito séria, é uma franquia que me deu muito retorno, eu não tenho que reclamar em relação à rentabilidade. Mas também não quero ficar a vida inteira com uma loja só, né? Porque eu acho que aí é comodismo, aí não é empreendedorismo, aí é comodismo, né? Eu me acomodar, que eu ganho bem, Sim, trabalho do lado de casa, de conforto, e né? ficar com uma loja o resto da vida, isso não vai acontecer. Com certeza eu quero ter uma outra loja. Eu até penso, às vezes, em ter uma outra loja de outro ramo. Sim. Assim, não ficar muito também só com Cone, porque, sei lá, eu tenho medo, vai que amanhã ou depois, né, a franquia não dá certo, ou começa a ter problema e meu dinheiro tá todo investido nisso. Mas hoje eu gosto muito de mexer com comida. Então, e eu acho que eu me especializei nisso e sei mexer com isso. Então, eu não sei se eu iria... Comida é bom, que é um ramo que todo mundo precisa, né? Isso é o que todo mundo fala, assim, agora a gente tá nessa crise, por exemplo. Então, todo mundo pergunta, você tá sentindo a crise? E eu ainda não senti. Eu tô com um crescimento esse ano de 17%. Por quê? Porque as pessoas deixam de comprar joia, deixam de comprar roupa, mas não deixam de comer, né? E o ticket médio do Cone é um ticket médio de R$30. Então é uma comida relativamente ainda barata. Então as pessoas vêm pro shopping muitas vezes para passear ou para ver um cinema, mas elas não deixam de lanchar. Então eu acho que comida hoje, ainda mais nessa crise econômica, é um ramo mais certeiro, que você sabe que assim, a chance de ter um retorno é muito maior do que qualquer outra coisa que você vai abrir. Entendi. Pula pra parte 2, né? Que eu acho que a 12 já tá bem respondida. A última pergunta dessa parte seria se você gosta do que faz. Ficou bem claro. Ficou bem claro que você adora, né? O que você faz. Amo e na verdade assim, quando eu abri a segunda loja do Brasília, eu te confesso que eu não amei. por conta disso, por ser longe, por eu não ter sócio. Então assim, a loja virou um problema pra mim. Então, antes eu tinha 15 funcionários, de repente eu tinha 25, e eu sozinha, e eu sem sócio, e eu tendo que ir lá pra Asa Norte todo dia, e o dia acabava e não dava tempo de fazer tudo. Então, foi um período na minha vida de 1 ano e meio que foi um pouco tenso, de eu realmente não ficar satisfeita com a franquia, mas não com a franquia Cone, né? Com a questão de eu ter aberto uma segunda loja talvez cedo demais. Eu acho que talvez não era o momento, né? Depois que eu vendi a loja, em novembro, o sentimento que eu sempre tive antes, ele voltou. Que é o sentimento, assim, eu venho pra cá achando bom vir pra cá, né? Eu amo a minha loja, até porque cada tijolo que tá ali foi eu construir, assim. Meu pai me deu dinheiro, mas é muito importante frisar que, assim, meu pai nunca pisou na minha obra. Nunca. Quem fez tudo, quem ficava aqui de madrugada, com o pessoal montando, instalando as coisas, fui eu. Eu sei de cada fornecedor, fui eu que contratei cada pessoa. Então, assim, tem um amor muito grande de você olhar e ter orgulho de si mesmo, de falar, caramba, fui eu que fiz isso aqui. Entendeu? Então, eu amo o que eu faço, eu amo o Cone, eu sou muito satisfeita com a minha vida hoje, então eu gosto demais mesmo. Entendi. Agora indo para a parte 2 da entrevista, que seria sobre desenvolvimento e condição de negócio. A primeira pergunta é: o seu negócio reflete quem você é? Sim, seus valores pessoais? Razoavelmente, vamos dizer assim. Por quê? Porque uma lanchonete, como que eu vou explicar? É muito complicado, assim, é um negócio tão corrido. Não é igual uma vida de escritório que você consegue ter os valores, a meta de onde quer chegar, enfim, é um negócio muito mais objetivo, é muito mais o papum, né? A gente tem lá uma meta de venda, ela tem que ser batida, a gente tem que vender e tal. É um negócio muito mais de venda, um negócio muito mais corrido, né? Então, assim, claro que hoje a loja tem a minha cara, né? Eu tento passar para a loja, assim, os meus valores éticos, o que eu aceito no funcionário, o que eu não aceito, o que eu permito, o que eu não permito. Eu tô sempre falando isso nas reuniões, assim... Eu não posso dizer que é totalmente assim, minha ética, meu valor, porque é isso que eu estou dizendo para vocês. É um pouco difícil implementar todos esses valores e tal no dia a dia de uma lanchonete. Assim, a gente sempre fala em reunião, a gente tem colado na parede quais são nossas metas, como é que a gente age, quais são nossos valores, o que a gente espera de cada funcionário. Mas nem sempre isso reflete tanto, entendeu? Assim, da pessoa que você é, né? Eu sou muito mais, talvez, do que essa lanchonete, entendeu? Sim, entendi. Nesse sentido. A próxima pergunta, como está estruturado o seu negócio?
as pessoas envolvidas, Tá. o local de trabalho, Tá, se você tem empresas parceiras. Tem empresas parceiras no que diz fornecedores e distribuidores. Sim. Como é que funciona? Em relação a funcionário, hoje a gente tem 12 funcionários, certo? Na época de Natal, outubro, novembro, dezembro, a gente aumenta geralmente para 16, sempre tem que contratar mais gente, mas geralmente são 12, né? Onde são 5 na cozinha, 6 na cozinha, 5 no caixa, em horários diversos, né? E 2 gerentes, né? Além das gerentes hoje, eu tenho a Andréia, que é uma pessoa que está comigo, vai fazer 3 anos agora em junho, que foi uma pessoa que eu contratei quando eu abri o Brasília, porque eu precisava de ajuda, já que eu não tinha sócio, e ela continuou comigo e vai continuar, até porque agora eu vou ter que me ausentar um pouco durante a gravidez. Então, na verdade, eu tenho a Andréia, que é um a mais, vamos dizer assim. Ela é uma parte administrativa que nem todas as empresas têm. Geralmente, quem faz o administrativo é o próprio franqueado. E em relação a fornecedores e parceiros, como é que funciona? É tudo muito estipulado para a franquia. Nesse ponto, a gente é muito certinho no que a gente pode e o que a gente não pode. Eu não posso ir ali no mercado e comprar uma farinha qualquer ou comprar uma marca de leite condensado qualquer. Tudo é homologado, que a gente chama. Então, tem as marcas certas que a gente pode trabalhar e os fornecedores certos que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, nosso peixe, ele vem importado, é um salmão que vem importado do Chile. Eu não posso ir ali na Feira do Guará e comprar um salmão porque ele é mais barato, né? Então, porque tudo tem um padrão da marca. Então, hoje a gente tem nossos fornecedores próprios. Por exemplo, eu tenho meu próprio fornecedor de bebida, eu só posso comprar com a Brasal. Eu não posso pegar e meter um Guaraná Antártico, porque a gente vende Guaranaquat, tá? Então, toda essa parte de fornecimento e de parceria de quem que a gente trabalha, é tudo dado pela franqueadora e a gente não pode mesmo. E toda vez, uma vez por mês, vem um consultor que a gente chama da franquia e vem surpresa na nossa loja, justamente fazer essa aferição se a gente não está trabalhando com um produto sem ser homologado, de repente um produto mais barato, com uma qualidade mais baixa. Então, e isso inclusive gera multa se algum franqueado for pego fazendo. Então existe uma parceria muito grande, fornecimento e tal, mas isso é tudo já entregue pela franquia. A maioria dos nossos fornecedores são todos inclusive direto com a fábrica da própria franquia. Entendi. E sobre o local de trabalho aqui no shopping, como é que é? Então, a loja é muito pequena, né? Porque lanchonete, não sei se vocês já entraram em alguma, enfim. Só espacinho. É um espaço muito mínimo. Então, você tem ali aquela frente da loja, depois interessante vocês tirarem foto e tal. Tem ali a frente da loja com caixa. Aí você entra, é só a cozinha. Você sobe um degrau, é o estoque e é um escritório do tamanho talvez desse espaço que a gente esteja aqui, né? Não tem janela, não dá nem para esticar a perna, é muito pequeno, né? Então toda a loja é estruturada ali e hoje eu mantenho um arquivo numa das lojas do meu pai, que realmente não cabe, porque você vai tendo, imagina a contabilização de 4 anos de nota fiscal, de funcionário, você tem que guardar isso durante anos. Então hoje eu nem tenho espaço físico aqui. Eu guardo numa loja do meu pai, num arquivo lá. Então toda vez que a gente precisa de algum arquivo, de ex-funcionário, a gente pega lá, porque aqui realmente não tem espaço físico nenhum. É bem pequeno mesmo, porque é uma coisa só operacional. Não tem essa parte de administrativo, espaço para escritório não existe. E o que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? Muita coisa, né? E aí eu não tô vendendo porque é o Cone. Mas assim, o serviço, na verdade, depende muito da gente, né? A gente tenta estar sempre, enfim, treinando as meninas do caixa para um atendimento especial, para uma coisa diferenciada. Mas o produto, ele é realmente muito diferenciado da concorrência. Por isso que eu tô falando para vocês, porque como o Cone, ele se preocupa com uma padronização dos produtos, são todos produtos de alta qualidade. Por exemplo, muitas dessas franquias aqui em Brasília, não vou citar nome, mas enfim, franquias que não são tão grandes como o Cone, que não tem tanto tempo como o Cone, compram em mercados locais. Então, assim, por exemplo, a gente teve alta do dólar, o salmão foi lá para cima. Essas franquias que talvez não tenham essa padronização vão procurar em mercados, em feiras, o salmão mais barato. A gente não pode. Então, hoje eu pago R$50 no quilo de salmão. E com certeza tem gente que a gente já viu, a gente sabe em mercado, que tem quilo de salmão que você acha por 35, 36. Dá uma revolta? Dá, porque a gente está perdendo dinheiro. Mas é justamente a preocupação que a marca tem com o produto. Poderia dizer que vocês se preocupam assim, com o que os seus clientes estão consumindo. Muito. Assim. Até porque é muito importante falar assim, a comida é perecível, não é comida crua. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o cliente.
se acontece uma infecção intestinal, se acontece uma intoxicação alimentar, enfim. Então, é uma responsabilidade nossa. Fora isso, a gente tem visita da vigilância sanitária, a gente tem visita da Anvisa, que vem sem avisar. Então, se a gente não tiver com os produtos refrigerados de forma correta, com os produtos embalados de forma correta, isso tudo cabe multa até às vezes fechar a loja. E fora isso, a franquia também tem essa visita que eu falei pra vocês, do consultor. Então, uma vez por mês o consultor aparece surpresa na loja. Sexta-feira, inclusive, ele esteve aqui. E aí ele faz um checklist da loja como um todo. Ele vê essa questão de produto homologado, mas ele também vê validade de produtos, se os produtos estão refrigerados de forma correta, tudo. Ele analisa a loja inteira. Ele tem um checklist de várias páginas, onde ele vai analisando a loja inteira e a loja tira de 0 a 5 estrelas. E fora isso, a franquia também contrata um laboratório que nos custa R$500 por mês, quer dizer, um custo que a gente tem também a mais, que é um laboratório realmente de São Paulo, que vem até aqui também, sem avisar. E aí, enquanto a pessoa está ali fazendo o cone, ele raspa a mão da pessoa para ver se tem coliformes fecais, esse tipo de coisa. Leva uma embalagem do nosso peixe para também ver se as condições sanitárias daquela embalagem tá boa. E leva um produto já pronto. E vai para essa análise de laboratório e depois a gente recebe esse resultado de laboratório para ver se não tinha nenhuma intoxicação com aquele alimento. Tá? Então, são vários procedimentos que a franquia tem, preocupada justamente com o padrão de qualidade entregue para o cliente. Então, eu acredito que sim, a gente tem total diferenciação da concorrência. Porque hoje, o que mais tem são, né, assim, lojas de sushi que vão abrindo, enfim. Esses dias tinha uma barraquinha aqui na 206 Sul, se eu não me engano, que até nós fizemos, assim, nós, o Cone, fez uma denúncia para a Anvisa, porque um cara simplesmente montou uma barraca, estava vendendo sushi com os produtos dentro do isopor. Né? Sendo que existe uma temperatura certa, que o salmão tem que ficar, etc, etc. E aí foi feita uma denúncia, porque assim, o cara tá ali vendendo sem pagar imposto, sem preocupar com a higienização, sem se preocupar. E a gente tá aqui com um custo muito mais alto, preocupado com o cliente, e o cara vai ali e monta uma barraquinha. É verdade. Então o Cone, ele realmente é muito preocupado com essa questão de qualidade. A gente falou sobre a crise, então como é que você se mantém informado sobre o mercado, sobre a concorrência, sobre os clientes, os parceiros? Tá, primeiro eu leio muito jornal. Eu acho que isso depende muito de cada um, né? Cada um querer se informar. Eu leio muito, eu sempre fui de ler muito, então eu leio muito jornal, pesquiso muito na internet. E fora isso, a franquia, eles sempre passam pra gente como se fosse um release, assim, de tudo que sai na mídia, assim, do nosso ramo, né? Claro, não vai passar de tudo, enfim, porque crise está tendo setor automobilístico, cada um. Mas eles fazem uma junção de tudo que sai na mídia em relação a esse ramo alimentício e manda pra gente. E fora isso, eles também fazem estudos, que eles sempre mandam com apresentações de PowerPoint e tal, sobre o crescimento da rede em relação aos demais do ramo alimentício. Então a gente está sempre tendo uma comparação de como o Cone está em relação aos nossos concorrentes, em relação à praça de alimentação e tal. Agora mesmo, antes de descer, eu estava preenchendo uma pesquisa da Serasa Experian, que eles sempre contratam essa pesquisa justamente para mandar para os franqueados e todo mundo responde o que quiser, a verdade realmente, para que o próprio Cone possa aferir como que ele está no mercado em relação às demais franquias. Então, a própria marca faz muito esse trabalho também, de mandar essas informações pra gente, né? Mas, fora isso, é realmente tentar se atualizar, é ler jornal, é conversar com outras pessoas, enfim, é entender como é que tá o mercado como um todo de outras pessoas. Eu tenho muitos amigos que têm loja também, que tem, né, até ramo de alimentação também, mas enfim, de roupa e tal. Então a gente está sempre conversando para saber como é que tá o mercado. Os donos do Girafa são muito meus amigos. Esse final de semana mesmo a gente estava conversando sobre isso, como que tá o negócio do Girafa, se está crescendo, se não tá. Então a gente tenta sempre se manter meio informado da forma que dá. Entendi. E você compartilha as informações que obtém? Se sim, com quem? Olha, depende, assim, a gente, na verdade, assim, o que a gente mais compartilha do nosso ramo, principalmente, assim, da franquia, isso é muito legal, a gente criou um grupo de WhatsApp, né, hoje em dia a tecnologia ajuda muito, assim, antigamente o povo falava, e isso foi muito bom, porque a gente criou um grupo de WhatsApp de todos os franqueados de Brasília, então, porque hoje já tem 20 lojas, então é bastante gente. Até porque a maioria tem sócio e tal, então são umas 40, 50 pessoas no grupo. Então, esse grupo é uma coisa engraçada, que tem ajudado muito. Quando criou, eu pensei, putz, mais um grupo de WhatsApp, cara, pra me infernizar, né?
Só que assim, a gente troca muita informação. Então é justamente essas informações de, às vezes, alguém viu alguma coisa no jornal que alguém não tinha visto, ou, putz, teve a alta dos juros, vai aumentar de novo o salmão, aumentou o dólar, a gente vai aumentar de novo o salmão. É troca de informação mesmo, de próprios distribuidores de Brasília, de preço, de tal. E fora isso, eu tento passar para a minha equipe a situação financeira, econômica da loja. Eu faço reunião sempre, uma vez por mês, eu mesma, Juliana, paro a loja e faço reunião com todo mundo. Mas isso é exigência do Cone ou você não, faz por... é minha porque eu acho que tem que ter, né? Eu Sim, sinto tá que é uma necessidade da loja, até comigo mesmo, né? De eu estar em contato com os funcionários. E fora isso, tem pouco tempo eu resolvi criar um grupo da minha loja, que antes eu achava que não era bom eu ter um grupo com os funcionários, enfim, mas depois eu pensei que isso poderia ter uma forma boa, que é justamente de dar informação para todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Porque muitas vezes um dia um tá de folga, o outro entra outro horário, você não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Então tem alguns meses que eu criei um grupo, então eu tento transmitir tudo quanto é informação que eu julgo importante, e às vezes até de mercado, mesmo sabendo que às vezes eles não vão entender tão bem, eu faço de uma forma mais fácil, eu coloco um texto mais fácil para passar para eles aquela informação e passo para o pessoal da minha loja também, tento manter todo mundo informado. Entendi, legal. Sim. Você falou que você não tem parceiros, né? Mas aqui pergunta, né? Como você consulta e envolve seus colaboradores na tomada de decisões do seu negócio? Tá. É justamente com essas reuniões, assim, como eu, na verdade, que tomo as decisões sozinhas, né, assim, muito a Andréia também, essa pessoa que eu falei pra vocês, está comigo há 3 anos, ela é formada em contabilidade, então assim, ela realmente tem um nível, enfim, diferenciado, então assim, muito ela participa também, eu sempre pego a opinião dela, o que ela acha e tal, mas as tomadas de decisões são mais minhas mesmo, né, então, é o que eu falei pra vocês, eu tento pelo menos uma vez por mês fazer uma reunião com esses funcionários, para passar todas as informações. Fora isso, os gerentes em si estão sempre fazendo reunião com os funcionários, né? Assim, porque um monte de coisa acontece todo dia. Sim. Gente, trabalhar com gente não é fácil. É difícil. Então, a gente tem problema de todas as ordens aqui, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, tem as reuniões deles que eu não participo. Mas a minha forma de passar informação é justamente ou nas reuniões ou por esse grupo de WhatsApp. É como eu passo para eles as minhas tomadas de decisões, enfim. E também algumas coisas às vezes não são passadas porque não tem que ser passadas, né? Tem certas coisas que você decide que você não tem que dar satisfação a todos os funcionários, né? Porque existe fofoca também nesse ramo. Então, assim, é um pessoal que quer saber de tudo, quer se envolver em tudo, quer dar pitaco em tudo. Então, você tem que ter cuidado também com o que você passa e o que não é necessário você passar. Entendi. E como são selecionados esses seus colaboradores? Tá. Os nossos colaboradores, a gente segue meio que um padrão que a franquia fez, né? Assim, quando eu fui fazer o treinamento, foi a forma como eles me ensinaram e a gente faz até hoje. Então, antigamente a gente anunciava no Correio Brasiliense, porque antigamente as pessoas usavam muito o jornal. Então, a gente anunciava no Classificados, né? Lá no ramo de emprego. E a gente captava as pessoas para fazer entrevista dessa forma. Hoje em dia a gente não usa mais Correio, a gente não paga mais Classificados. E a gente anuncia tudo no blog do emprego, que é muito rápido, porque a gente põe lá a nossa vaga e tudo, e no dia seguinte já tem milhões de currículos no nosso e-mail. E aí a gente chama, sempre faz aqui na praça, aqui mesmo onde a gente está sentado, a gente costuma usar muito esse cantinho aqui, e a gente faz entrevista com a pessoa. Dura em torno de 20, 30 minutos cada entrevista, onde a gente entende quais são as referências da pessoa, quais são as experiências dela. A gente só pega gente com experiência comprovada em carteira. Então o cara pode chegar aqui e falar, porque eu fui cozinheiro do Marieta. Mas se não tiver experiência comprovada em carteira, a gente não pega. Entendi. E aí a gente pega essas informações, essas entrevistas, não fala na hora que a pessoa está selecionada, essas entrevistas vêm para mim, eu converso com a Andréia, né? Porque hoje não sou mais eu que faço entrevista, no começo era, hoje em dia é a Andréia. E aí eu converso com ela sobre quem ela gostou, quem ela não gostou. Essas pessoas que ela gostou, eu olho toda a entrevista e a gente liga sempre pro último emprego para entender se o que aquela pessoa falou era verdade, né? O motivo da pessoa ter saído e tal. E a gente já deixou de pegar muita gente por ligar e a pessoa falar, não pega de jeito nenhum, entendeu? Esse cara deu problemas. Então, assim, a gente só pega realmente com referência. E aí a gente contrata a pessoa e aí a pessoa geralmente começa, a gente chama de treinamento, que a gente faz um contrato de experiência de 30 dias. Todo mundo aqui é contratado com um contrato de experiência de 30 dias, né? Porque aí esses 30 dias é justamente o treinamento da pessoa, pra gente entender se ela vai levar jeito, se ela não vai e tal. Se não der certo, ela sai, né? Cumprindo o prazo dos 30 dias, e se der certo, ela fica com um contrato, né, normal, assim, sem ser determinado por tempo. Esse padrão é pra tudo, pra caixa, pra cozinha, pra gerente, sempre é dessa forma. A gente sabe, né, como é difícil mexer com pessoas,
a gente queria saber quais são os benefícios oferecidos aos seus colaboradores para que eles se sintam mais motivados. Certo. Eu faço várias coisas. Aliás, eu sou uma das poucas que faz tanta coisa que eu faço. A Andréia vive puxando minha orelha falando que acha que eu faço até demais, que às vezes eles não merecem tanta premiação. Mas eu faço porque isso também foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele sempre na concessionária, ele criou uma pirâmide na época. E era uma pirâmide justamente assim para os vendedores, né? O vendedor que vendeu tantos carros ganhava tantos % do lucro do carro. O vendedor que vendeu tantos ganhava mais. E ele sempre me falou isso: minha filha, a lei tem que ser do ganha-ganha, né? Se você tá ganhando... meritocracia, né? Então, assim, exatamente. Se você tá ganhando, todo mundo tem que ganhar, né? Porque senão eles vão te ver justamente como uma pessoa que só quer ganhar em cima deles e não é legal um ambiente de trabalho dessa forma. Então, eu sempre tive muito essa visão de que premiação tem que existir, que a gente tem que motivar e tal. Então, aqui eu faço várias coisas, na verdade. Eu faço pros caixas, uma coisa específica, que é realmente, assim, vamos dizer assim, o melhor vendedor, para eu não entrar muito em detalhe com vocês, é como se fosse o vendedor que mais vende venda sugestiva, o cara que oferece sobremesa, o cara que vende um adicional, que vende coisas além daquela compra básica do cliente, né? Então esse cara é premiado. E fora isso, eu criei esse ano, que eles estão super felizes e tal, a gente até pagou essa semana, que a gente criou uma meta trimestral, né? Então, de 3 em 3 meses, o funcionário ele ganha uma bolada. Em vez de pagar todo mês, a gente vai somando aquilo. E aí são várias coisas que contam pontos. Então, igual eu falei pra vocês, que tem aquela visita da franquia, que a gente pode tirar 0 ou 5. Então, por exemplo, se a gente tira 5, eles ganham R$50. Se a gente tira 4, eles ganham R$40. Aí, fora isso, tem meta de faturamento. Se eu pus lá que a meta de faturamento é 200 mil, se a gente bater a meta é R$50. Se a gente bater 10 mil a menos, é R$40. Eu sei que no montante são 5 coisas que a gente avalia. Então, assim, saque, se teve reclamação, não ganha nada, zero tudo, né? Se a gente não teve reclamação, ganha R$50. Então, assim, por mês, esse quadro de metas, eles podem ganhar R$200 por mês. Que significa que no final de 3 meses, eles podem levar uma bolada de R$600 cada um. E aí, claro que entra a questão de falta. Se o funcionário teve falta, esse valor cai pela metade, né? Se o funcionário teve mais que uma falta, ele não recebe nada. Que é justamente para fazer com que essas pessoas se engajem, faltem menos, exatamente. Então, agora o pessoal ficou muito feliz, porque o funcionário que mais ganhou R$360. R$360 para um funcionário que ganha 1.000 é muita coisa, quase né? metade do salário. Exatamente. Então, a gente tem essa meta trimestral e tem essa venda sugestiva para os caixas também, justamente porque eles estão na linha de frente, né? Então, eles que têm que oferecer, eu dependo deles. Né? Eu vou vender cada vez melhor se eles estiverem... E com isso, eu sempre estou mandando nesse grupo também, quando eu vejo que a venda sugestiva não foi boa no dia, ou quando o nosso ticket médio foi baixo, ou seja, eles não ofereceram muita coisa, eu tô sempre lá incentivando: ó, gente, nosso ticket médio hoje foi tanto, a gente pode melhorar e tarará. Então eu tô sempre dando uma incentivada no grupo, mandando umas mensagens de reflexão, de motivação e tal. Então eu faço essas metas sempre, e volta e meia também faço coisas que eu acho que são carinhosas e que incentivam as pessoas a se sentirem bem aqui. Por exemplo, foi Dia das Mães, foi Dia das Mulheres, então assim, eu presenteei todas as mulheres com chocolate e tal. Agora vai ser Dia das Mães, então minha mãe, que mexe com artesanato, tá fazendo uma coisa personalizada para cada mãe, com o nome de cada mãe. No Natal, eu sempre dou um panetone para cada um. Então assim, são formas que eu acho também que, apesar de não serem premiações, são formas de você mostrar carinho e motivar. Exatamente. Fora isso, a gente fazia aniversário antes do mês, mas começou a ficar muito complicado o aniversário antes do mês. Por quê? Porque em loja de alimentação são 2 turnos e sempre um tá rodando folga. Então você conseguir juntar todo mundo num horário. E como é que você para a loja para fazer? Né? Porque o shopping não fecha nenhum dia do ano a praça de alimentação. Então começou a ser uma coisa que todo mês a gente tinha que achar uma data para poder parar para fazer. Então o aniversário antes do mês eu deixei de fazer. Mas assim, já fiz também, inclusive dando presente, bons presentes que eu comprava na loja do meu pai, na Calvin Klein. Já dei chinelo da Calvin Klein e tal, para os aniversariantes do mês. Então, eu tô sempre pensando em coisas, porque eu gosto muito disso, na verdade. De lidar com gente, eu acho muito legal. E o que você pensa pro futuro da sua loja? Então, eu acho que ainda pode melhorar muito, né? Não só a questão financeira, como essa questão do ambiente de trabalho. Sempre tem o que melhorar. Se você for conversar com os funcionários hoje, metade estão muito satisfeitos, outros estão mais ou menos, né? Então, assim, infelizmente, você nunca consegue agradar todo mundo. Então, sempre tem trabalho para ser feito.
né? E principalmente nessa questão financeira, por exemplo. Nossas vendas sugestivas estão muito abaixo do que algumas lojas praticam. Por quê? Porque loja de rua consegue muito mais oferecer, porque o cara tá lá sentado, você consegue vir e oferecer uma sobremesa. Aqui às vezes elas passam muito correndo, rápido, né? numa fila, já querem procurar para sentar na praça. Então, assim, uma das coisas, por exemplo, que eu posso crescer muito dentro da minha loja é venda sugestiva. E pode parecer besteira ou não, é cerca de 5, 6 mil a mais no faturamento se eu conseguisse chegar no ponto que as outras lojas vendem. Hoje eu tô com venda sugestiva de 15%, tem loja que faz 65%. Caramba. Então, assim, eu ainda tenho muito para melhorar, né? Fora isso, eu não faço nada de marketing. Tá? A minha loja, sozinha. Por quê? Porque em shopping é tudo muito caro. Por exemplo, você fazer uma cancela do shopping é 5 mil reais o dia. O dia. Para você adesivar uma escada rolante é 25 mil reais. Para você panfletar, deixar aquelas meninas que às vezes ficam ali na cancela, é 6 mil reais. Então, assim, tudo é muito caro. Então, hoje eu não consigo fazer nada direcionado à minha loja. Então, eu conto muito com o que a franquia faz, né? Faz muito, né? Assim, acho que o Cone é uma marca bem divulgada. Mas, assim, se você pensar, tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Tem muita coisa que dá pra melhorar ainda. Mas às vezes é inviável e não vale a pena, né? Exatamente, porque às vezes o retorno vai ser pra todo mundo, não só pra mim, né? Porque tem loja hoje no Guará, aqui perto, enfim. Às vezes vai dar um retorno pra todo mundo e eu vou gastar o dinheiro sozinho. Então, tem muita coisa pra melhorar, né? Fora isso, minha loja agora em dezembro faz 5 anos. Então, daqui a pouco eu já vou ter que dar uma renovada nela, mexer com uma obrinha aqui, outra ali. Então, coisas pra fazer sempre tem, porque mercado é assim, se você não tá evoluindo, se você não tá melhorando, você fica pra trás. Entendi. Então, ainda tem muito trabalho pela frente. Acho que 4 anos de loja é muito pouco tempo, né? Você vê, o Grande Muralha tem 32. E eu tenho 4, né? Eu sou um bebê perto isso, dele. né? Então, Perto dele. ainda tem muito pra fazer, com certeza. E agora que a gente está chegando no final da entrevista, a gente queria saber qual a mensagem você gostaria de passar para as mulheres empreendedoras. O tanto que você passou, né? Foi para um ramo que era tão machista e passou para sua própria empresa. Elas estão iniciando o seu negócio. Sendo admirado pelos outros, então... Primeiro, coragem, porque não é fácil. Assim, hoje eu olho tudo que eu passei, eu tenho orgulho de mim mesma. Assim, eu realmente tenho. Porque é o que eu falei, a minha vida podia ser muito mais fácil. Eu podia ser uma filhinha de papai, talvez, né? Não que fosse filhinha de papai, porque eu sempre trabalhei, mas eu digo assim, eu podia ser a filha do Marcos Cardoso. Sim. Seria muito cômodo, né? Então, primeiro de tudo, sair da zona de comodismo, porque na zona de comodismo ninguém faz nada. É o que eu falei pra vocês, a gente é criado para seguir padrões, estudar, fazer faculdade, arrumar um emprego. Tá? Se você quer uma coisa diferente, primeiro você tem que ser coragem de sair dessa caixinha, né? De tomar decisão, de empreender, de ter coragem, porque é coragem, porque você não sabe se vai dar certo. É meio, por mais que estudo que você faça, por mais pesquisa, por mais que você entre num lugar certeiro, igual eu entrei no Parque Shopping, existia a chance de não dar certo. Sempre existe. Negócios fecham, a gente vê todo dia. Tem uma loja que tá fechada ali do meu lado, né? Tá com tapume, que era uma loja de sapato. Então, assim, as coisas fecham, né? Então, primeiro de tudo, acho que tem que ter coragem, né? E segundo, acho que tem que ter vontade, porque tem que trabalhar muito, né? Assim, principalmente dependendo do ramo. Você diz assim, amor ao seu próprio negócio? Muito, porque assim, a gente trabalha muito mais quando a gente é dono, quando a gente empreende. É muito mais, a gente trabalha muito mais do que sentado no escritório tendo um chefe. Sim, né? diria que você tem que abrir mão de muita coisa, né? Muita coisa. Sim, você tem que abrir mão do seu tempo, do seu lazer. Muito. É o que eu falei pra vocês. Durante os 2 primeiros anos da loja, eu não viajei. Né? Eu sempre viajava, eu ia pro exterior pelo menos uma vez por ano. Eu sempre viajava. Eu lembro quando eu abri a loja, todos os meus amigos estavam viajando no final do ano pra praia e tal. E ficou só eu e meu namorado na época, porque hoje é meu marido. Porque eu tinha aberto em dezembro, eu não tinha condição de viajar em dezembro. Então eu abri mão de muitas viagens, eu abri mão de muitas saídas. Eu perdi festas, eu lembro festa comemorativa de 90 anos da minha bisavó, que eu não pude ir, sabe? Porque eu tava aqui trabalhando até 10, 11 horas da noite. Então, você tem que abrir mão de muita coisa. Por isso que eu tô falando, você tem que amar muito, porque é muito trabalho. Você ser dona do seu próprio negócio, meu pai sempre me falou isso. Quando a gente é funcionário, a gente trabalha muito menos. Quando a gente é dona, a gente nunca mais tem paz. Porque você tem funcionários que dependem de você, você não tem mais férias. Não, é sempre um probleminha diferente ali. Todo dia tem, eu não vou mentir pra vocês. Todo dia? Principalmente com funcionário. É muito difícil. É o que eu falei pra vocês, eu já tive problema com funcionário de todo nível. Vocês podem imaginar. Você imagina você estar trabalhando com um funcionário e de repente ele vem chorando pra você te contar que é aidético. E de repente ele estava trabalhando dentro da cozinha, olha o perigo. Né? Ou você tem uma funcionária que saiu daqui, foi pra casa, chegou perto de Santa Maria, na casa dela e foi estuprada. Então assim, é muita coisa.
É problema da parte emocional, é problema da Sim, parte operacional. Desgastante, mas desgastante. no final de tudo vale a pena, né? Vale muito. Eu falo que eu não é muito bom ser dona também. Aham. Essa coisa de você empreender e de você olhar e falar, cara, isso é meu. Eu que fiz, construí. sabe? Eu que construí. Cada Isso aqui eu não pecinha dependo daqui, de né? ninguém, entendeu? Eu que mando aqui. Cara, isso não tem preço. Vale Aham. muito a pena. E hoje é a liberdade que eu tenho. Hoje eu tenho uma autonomia de vida, uma autonomia de horário, porque eu fiz uma equipe. Hoje eu tenho um funcionário que está comigo desde quando eu abri a loja. Uhum. Então eu fiz uma equipe duradoura que hoje eu posso dizer que eu tenho qualidade de vida. Eu não trabalho de manhã, eu venho pra cá só de tarde, né? Agora eu vou ter minha filha, eu tenho uma estrutura aqui que eu sei que eu vou estar em casa, mas que as pessoas que estão aqui são competentes. E isso não foi de um dia pro outro, É. né? Isso foi no mínimo 2 anos aí de ralação. Então assim, é muito trabalho. Tem que ter coragem, tem que ter vontade e outra. Tem que escolher uma coisa que ame. Porque se a gente não ama o que a gente faz, Não a vai gente pra larga. frente. Porque várias vezes meu pai veio aqui almoçar e ficou tentando me convencer a largar tudo e voltar, porque ele queria que eu fosse sucessora dele. Então, assim, talvez se eu não tivesse gostado tanto e me apaixonado tanto, Você teria eu teria largado, né? voltado, porque eu já recebi proposta. Uhum. Né? Agora mesmo o Burger King vai abrir bem pequenininho ali no lugar que tinha pizza tonka lá no final, e eu recebi uma proposta para eles comprarem o meu ponto, assim, de um valor absurdo, assim, 2 vezes mais do que eu paguei no ponto na época. E eles queriam comprar o meu ponto, porque é o primeiro da praça. É. Então proposta eu já tive, mas eu Você não não quis. abre mão, né? Não. Abro mão. Ah, A então, mensagem é essa, tipo, quebrar essa primeira barreira, esse caminho certo. Você tem que inovar. E amar o que faz e vai na cara e na coragem, porque não é fácil. Muita gente vai falar pra você desistir e muita gente às vezes não vai te apoiar. Então tem que querer muito, porque é fácil às vezes a gente jogar tudo pro alto e e querer ir pelo caminho embora, mais fácil, né? porque dá muito trabalho. Mas vale a pena no final vale a pena. então tudo bem, Juliana, é isso. Obrigada. Obrigado pela Muito sua obrigado. participação. Obrigada a vocês, meninos. Boa Tudo sorte bem? no curso. Obrigado. E aproveitem, porque a administração é excelente para tudo. É.